Na bruma das águas que banham o Recife, um eco distante ecoa através das eras, trazendo consigo um murmúrio suave dos ventos do Oriente. Era um tempo em que os mares eram vias de descobertas e as velas das embarcações deslizavam como os sonhos sobre as ondas. Nesse cenário de encontros e despedidas, as águas testemunharam a chegada dos japoneses em terras brasileiras. Era o início de uma jornada marcada pela coragem e pela esperança, onde os horizontes se estendiam além do oceano. Os samurais de outrora deram lugar a trabalhadores incansáveis, cujas mãos habilidosas moldaram a história de uma nova terra. Em Recife, as ruas ganharam novos aromas, as cores se mesclaram em um mosaico de culturas e as vozes se entrelaçaram em uma sinfonia de línguas. Nas margens dos rios que cortam a cidade, os barcos se erguiam como testemunhas silenciosas da transformação que se desenrolava. E assim, entre o canto das cigarras e o sussurro das palmeiras, os japoneses encontraram em Recife não apenas um porto seguro, mas um lar onde suas tradições se entrelaçaram com as raízes profundas dessa terra tropical. Hoje, as memórias desse encontro perduram nas linhas do tempo como um tributo à coragem e à resiliência daqueles que ousaram cruzar os mares em busca de novos horizontes. A primeira família a chegar na capital pernambucana foi a Gemba, em 1918. Em menos de 20 anos, aproximadamente 10 famílias tinham tomado o mesmo rumo. A Sanosuke Gemba, que era o chefe da família, chegou no Recife acompanhado do segundo filho, o Matsuichi Gemba. A Sanosuke havia deixado no Japão a esposa, que estava doente, o primogênito, que já era adulto, e o quarto filho, o mais novo. O terceiro filho da família Gemba tinha falecido depois de receber a notícia da morte da esposa dele. A Sanosuke e Matsuichi saíram do Japão com destino ao Peru para trabalhar nas minas de prata do país. Porém, decepcionados com as condições impostas para a sobrevivência, foram para o Brasil. Eles falavam apenas japonês e chegaram corajosamente na capital de Pernambuco, onde alugaram uma casa na rua Capitão Araújo de Miranda, que fica no bairro do Cordeiro, zona oeste da cidade. E lá eles iniciaram uma plantação de verduras. 7 anos se passaram e a Sanosuke chamou o quarto filho, Reiji Gemba. A orientação era para Reiji dar suporte na plantação de verduras da família na cidade. Já o segundo filho, Matsuichi, se mudou para Belém do Pará e abriu uma sorveteria que acabou conquistando o público local. Ao ver que os filhos estavam prosperando no Brasil, a Sanosuke retornou para o Japão aos 52 anos para cuidar do túmulo de sua esposa. Em 1932, o caçula da família, o Reiji, aprendeu a fazer sorvetes com o irmão mais velho e começou a sair pelas ruas do Recife com um carrinho de mão, vendendo sorvetes feitos em casa. Aos 24 anos, Reiji decidiu abrir a sorveteria Gemba. A loja ficava localizada na Praça Joaquim Nabuco e possuía as máquinas mais modernas da época. Reiji chegou a pensar em se jogar no rio Capibaribe caso tudo desse errado. Para a produção dos sorvetes, Reiji saía de madrugada ao mercado para selecionar as frutas tropicais que tinham que ser frescas e nas melhores condições possíveis. O único produto industrializado que ele usava era o açúcar de primeira classe, produzido em uma usina escolhida por ele mesmo. A sorveteria Gemba foi um sucesso e conquistou o público recifense. Mas quando o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro começou a pressionar os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Reiji chegou a ser preso, acusado de ser um oficial disfarçado. Alguns japoneses que estavam no Recife na época precisaram fugir para o interior por causa dos ataques que estavam sofrendo. A sorveteria Gemba foi depredada e encerrou as atividades. Depois do fim da Segunda Guerra, Reiji reabriu a sorveteria Gemba na Rua da Aurora, área central do Recife. Os funcionários voltaram no momento em que receberam a notícia. Com o amor e a dedicação de todos, a sorveteria repetiu o sucesso de antes da guerra. Infelizmente, não encontramos registros do que ocasionou o segundo fechamento da sorveteria Gemba. Reiji faleceu aos 61 anos e foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Depois do falecimento de Reiji, o governo do Japão o condecorou com a medalha da Ordem do Tesouro Sagrado, raios de ouro e prata, quinta classe.
Já a Prefeitura do Recife homenageou Reis de Gemba com uma rua em seu nome, em Boa Viagem, zona sul do Recife. Um acordo entre Brasil e Japão trouxe ao nosso país muitas famílias japonesas para trabalhar na agricultura. O Japão enfrentava sérios problemas de alimentação e pobreza no pós-Primeira Guerra Mundial. E essa é Rosa Fukushima, filha dos fundadores do Futaba, um restaurante japonês que revolucionou o Recife antes da popularização dos rodízios de sushi na cidade e que foi frequentado por muitos famosos. Sim, meu nome é Rosa Izumi Fukushima. Sou filha de Tetsuko Fukushima e Konihiro Fukushima, os donos do Futaba, um dos pioneiros do restaurante japonês no Recife. Meus pais vieram para o Brasil pós-guerra. Minha família é toda de fotógrafos, tanto do lado paterno quanto materno. E a fotografia, meu pai não estava dando muito êxito e foi ser granjeiro. Aí depois dessa granja fomos para a mercearia e depois para o Futaba. O Futaba começou uma mercearia da minha mãe, que ficava na Boa Viagem. Meus pais tinham comprado um box no novo mercado público de Jaboatão, que nunca inaugurou. Enquanto não inaugurava, minha mãe abriu uma mercearia e atrás dessa mercearia tinha uma casa, o primeiro Futaba. Meu pai alugou, aí nós nos mudamos para essa casa e meu pai teve a ideia de abrir um restaurante. Inicialmente o restaurante era só meu pai e minha mãe. E eu ajudava eventualmente no salão, sempre no mesmo. E foi indo, né? Só que no início, né, ninguém conhecia sushi, sashimi, né? Muitos clientes brasileiros, né, reclamavam que o peixe estava cru, aí mandavam de volta para a cozinha. A maioria dos clientes inicialmente eram os amigos do meu pai, que iam lá almoçar, jantar, para ajudar o início, né? Aí começou a vir mais brasileiros, né, que gostaram da nossa comida, só que na nossa época era diferente. Nós servíamos unidades de sushi num prato de 11 unidades, tradicional, comida típica japonesa. Só que os clientes queriam rodízio, e meu pai não quis fazer rodízio. E eventualmente acabamos fechando por causa dos rodízios. Eu abri o Futaba com essa ideia de rodízio com a minha prima, mas a sociedade não vingou, eu saí e minha prima ficou. Aí o fim do Futaba foi esse, né? Por causa dos rodízios, né? E por causa do meu pai não queria perder a tradição da comida japonesa. O sushi daqui foi adaptado ao paladar brasileiro, que é diferente do paladar japonês. A comida mesmo japonesa tem que começar pelos olhos. Né? Tem que ser agradável aos olhos, ter um sabor bom, né? E não é se empantufar de comida, porque não tem sentido, né? Depois que você come 30 peças do rodízio, você não sabe o que está comendo. O fundo do Futaba foi esse, né? Fomos vencidos pela modernização. Minha mãe não falava português. Quando 3 meses dentro do navio, ela veio de navio. Ela estava grávida de mim com 3 meses. Eu nasci, minha avó estava aqui, não falava português. Quando eu fui para a escola, também não falava português. Então, eu achava muito engraçado, porque todo mundo falava uma língua que eu não entendia, falava só japonês. Aí só fazia rir na aula. Então, a minha mãe foi fazer uns cursos. Minha avó, eu morei com a minha avó há muitos anos. Minha avó não falava português. Ela tinha um caderninho lá, onde estava escrito lá, quando trabalhava na fotografia. Aqui faz foto 3x4, 5x4. Não faz foto colorida. Ela tinha um caderninho onde tinha essas anotações para atender os clientes. E ela, quando atendia o telefone, dizia: aqui não é farmácia, desligava. Ela não falava português. Minha avó frequentava uma igreja japonesa, onde tem muitos japoneses. Então, minha mãe foi falar português porque tinha um comércio. E eu fui aprender português porque fui para a escola. Todo imigrante tem que se virar, né? Meu pai também não falava muito bem português, né? Mas antigamente a intenção do imigrante é trabalhar duro, certo? Não tinha muito tempo de estudar assim. A gente trabalhou muito duro no restaurante, né? Comércio. No crepúsculo dourado do sol poente, navegam almas em busca de um lar clemente. Do Japão ao Recife, uma jornada sem fim.
onde a saudade e a esperança tecem um jardim. Nas águas salgadas o vento sussurra segredos, enquanto corações partidos anseiam por enredos. Mares que separam, mas também unem, nas histórias de quem da terra natal desaparecem. No coração do Recife uma nova canção ecoa, entre sotaques diversos a alma se acoa. Do Oriente ao Ocidente uma dança de culturas, entre sorrisos e lágrimas surgem amarguras. Mas na imigração há também a chama ardente, da paixão pela liberdade uma vida diferente. Nos olhos dos que chegam há uma busca por um sonho, e nas lágrimas o peso de um adeus medonho. Do Japão ao Recife a imigração é um fio de emoção, entre alegrias e tristezas uma nova nação, que no pulsar dos corações encontra-se a verdade, da jornada de quem ousou buscar a felicidade. No calor úmido de Recife abraços se encontram, entre saudades e novos laços os dias se montam. Nas vielas estreitas aromas se misturam, de um passado distante memórias ressurgem. Os templos ancestrais ecoam em lembranças, enquanto novas paisagens enchem as esperanças. Na dança das marés histórias se entrelaçam, de terras distantes corações se abraçam. Mas também há lágrimas, como gotas de chuva, pelos sonhos perdidos pela saudade que curva. E assim, na imigração, entre risos e dores, floresce a alma em busca de novos amores. Do Japão ao Recife, uma jornada de coragem, onde se escreve com emoção um novo capítulo de viagem. Diferente da família Fukushima, a família Kubo teve um outro destino. Ao invés da capital pernambucana, Kubo-san melhorou a vida da própria família no agreste pernambucano. A filha dele, Érica Kubo, vai contar essa história para nós. Eu sou Érica Kubo, sou terapeuta de medicina chinesa, onde o carro-chefe é a acupuntura, formada no Japão, e muito feliz de ser uma descendente de japonesa. Então, meu pai, ele foi criado em Kure, Hiroshima, e por volta de 14 anos, ele, nos livros didáticos e televisão, falava da fome na África. E ele ficava muito comovido e sempre ficava pensando o que ele poderia fazer. Mas aí, na frente, ele viu um cartaz de incentivo à emigração, no caso, né, sair do Japão e vir para o novo mundo, que era o Brasil, que estava próspero economicamente. E daí ele pensou, eu vou para o Brasil, né, onde tem vastas terras, vou ser fazendeiro e produzir para matar a fome do mundo. Ele é de 1939, e na bomba de Hiroshima, ele tinha 6 anos, ele chegou a ver o cogumelo. Ele estava a 13 quilômetros do epicentro. Imagine, né? Realmente o português para brasileiro já é difícil. Ele, já sabendo que vinha para o Brasil, então cerca de 1 ano antes, já comprou um livro de português e começou a estudar sozinho. E quando chegou em São Paulo, ele se comunicava naquele inglês meio quebrado assim, no inglês básico, era a forma. E ele morou 10 anos em São Paulo, né, teve na cooperativa, em Cotia, trabalhou 10 anos lá, justamente nessa área de agrícola e produzindo hortaliças. E hoje o Brasil é bem grato pela introdução das hortaliças e verduras através dos japoneses, né, dos imigrantes. O Pernambuco também. Nós damos graças aos imigrantes japoneses, então temos um paladar mais aberto às verduras e frutas. Em 59 ele veio para Bonito. Ele representava máquinas agrícolas. E aí ele conhecia todo o Nordeste, representando essas máquinas, e ele chegou nessa região de Bonito e trocou São Paulo por Bonito. Na verdade, ele foi para Barra de Guabiraba, que é um pouco perto, né? Cerca de 15 quilômetros. Meu pai, já aposentado, mas aí ele tem água, a região de Barra de Guabiraba é bem abundante em água, então tem água. Com flores ele não está lidando mais, então minha mãe ficou com essa parte, só que não flor de corte, é mais a folhagem, que compõe os arranjos também, folhagem. E eu fui para a área da medicina oriental,
né, me interessava muito. Inclusive, ele foi uma das minhas inspirações, porque, como um bom japonês, o estômago é muito sensível. Então, eu fui estudar o porquê que ele, por exemplo, teve uma dor de coluna, minha avó tinha dor de coluna, e não podia estar tomando medicação para não prejudicar a rim, não prejudicar o estômago, e eu me perguntava que medicina é essa. Então, eu fui estudar outra medicina. E aí, eu sou muito grata por esse caminho que eu trilhei, e hoje posso tirar uma dor com uma agulha, com meus dedos, sabe? É muito gratificante. Minha mãe teve que aprender a cozinhar as comidas japonesas, fazia curso, de vez em quando vinha aqui para Recife aprender, mas, no geral, ele que teve que adaptar, na verdade, a culinária brasileira. E ele gosta bastante. Ele gosta de feijoada, dobradinha, mas aí adoramos caré, o meboshi, nori, ochá, né? Então, a gente incorporou misoshiro, tomamos assim, sempre tá no nosso dia a dia. É a dedicação, né? Perseverança, tudo corretinho. Tanto é que tem um ditado, um jargão que o próprio brasileiro falava, japonês garantido. Então, são esses valores de serem corretos, sem trapaços, trabalhadores. Então, isso me acompanha. Inclusive, minha mãe também é bem parecida, no mesmo naipe. Aí muita gente pensa que ela é japonesa também. Tem a estatura, o olhinho já está puxado e, assim, batalhadora. Bem do tipo japonês. Só gratidão, né? Sempre. Gratidão pela família onde eu nasci, pelos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Então, assim, só agradecer, né? E realmente eu até brinco que eu faço a medicina chinesa, eu digo, foi um erro de percurso, que era para ter nascido ali no Japão. Sou Japão, eu sou Brasil. Um povo que abandonou sua terra, mas não abandonou suas raízes. Com perseverança em meio às dificuldades, compartilharam conhecimentos e experiências, tornando mais forte a união de continentes, com histórias de batalhas que inspiram tantos outros. Aos que vieram antes de nós e foram a base para um futuro melhor, que tanto nos ensinaram a nunca desistir dos nossos objetivos e da nossa família, muito obrigado. Sakura pau Brasil, sashimi vatapá, Brasil chama o Japão pra sambar. Nihon tem muito axé, Fuji São Paulo de açúcar, uma grande amizade pra comemorar.